Nothing in your words. Looking for sure. Olá, prezados amigos do JLCast, tudo bem? Espero que sim, espero que todos estejam com muita saúde. E estamos aqui de volta para mais um bate-papo. Hoje, realmente, para você empreendedor, para você empresário, uma temática que ficou muito em evidência aí nos últimos anos, últimos 3, 4 anos, digamos assim, e com convidados super especiais que vão trazer todo o know-how que eles têm, toda a sabedoria que eles têm aí sobre essa questão. Nosso bate-papo hoje é direcionado especificamente para você, empreendedor, empresário, que tem colaboradores. O recado vai ser mais forte aí para vocês, tá bom? Quero aqui dar as boas-vindas para o Vinícius, que está sempre aí com a gente, meu fiel escudeiro e eu dele. Vinícius, bem-vindo aí ao JLCast. Obrigado, Léo. Tudo bom, pessoal? Mais uma vez, muito legal estar com vocês. E hoje a gente vai tratar de um assunto que é técnico, mas não deixa de ser de ter fundamental importância nos nossos dias, ainda mais com a entrada, finalmente, dos eventos de saúde e segurança dentro do e-social. Provavelmente você já ouviu falar sobre isso, não entendeu muito bem o que é, e hoje a gente vai desmistificar um pouquinho sobre esse assunto. E para falar sobre isso, a gente trouxe dois convidados, mais que especiais, porque são os profissionais que cuidam dos eventos de saúde e segurança dos colaboradores da JL Ramos. Então, mais do que amigos, parceiros, clientes, são realmente os profissionais que cuidam disso para a gente lá também. Então, nós estamos recebendo o Paulo e o Ivo. Sejam bem-vindos à JL Ramos e vocês podem se apresentar. Eu que agradeço o convite, Léo e Vinícius. É muito prazer, meu nome é Paulo, eu sou o sócio proprietário do Grupo Sou, que é uma empresa de meio ambiente e segurança do trabalho. Então, a gente assessora todas as empresas na parte de licenciamento ambiental, junto a CETESB, IBAMA, prefeituras, e a parte de segurança do trabalho, fazendo também os laudos obrigatórios, os treinamentos, ajudando aí todos os clientes da JL Ramos. Muito bom. Então, Léo, Vinícius, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui no podcast de vocês. Meu nome é Ivo Neves, né? Vou conversar com todos aqui. Eu sou proprietário e diretor da SG4. G4 é uma empresa que trabalha com consultoria, treinamento e também a parte de saúde ocupacional, né? A gente tem uma operação de saúde e segurança do trabalho desse lado mais técnico, que é a SG4 Gestão Ocupacional. E é um prazer poder conversar sobre esse tema, falar com os pequenos, os micro e os médios, né? Inclusive os grandes que vão acessar também o seu podcast, sobre como fazer isso de uma forma prática, inteligente, profunda e que traga benefícios ao negócio. Óbvio, com o principal, né, e com o foco principal que é proteger os nossos trabalhadores, né? A gente cuidar do nosso trabalhador, aquele profissional que está ali, né, nos ajudando no processo. Então vai ser um prazer poder compartilhar com o Paulo aqui, um amigo também, um parceiro nessa conversa e ajudar vocês, né, nesses esclarecimentos. Legal. Bem-vindo, gente. Boa parte daquilo que a gente vai conversar hoje são perguntas que a gente recebe diariamente. O e-social, ele vem sendo divulgado, se não me falha a memória, a primeira vez que nós falamos de e-social com os nossos clientes 2014. foi em 2014. A gente começou a falar de implantação do e-social. E como as coisas elas vão sendo prorrogadas, as pessoas acabam não dando total importância sobre o assunto. Sim. Uhum. Os eventos de saúde e segurança eram para ter entrado em vigor no ano passado, foram prorrogados para esse ano e agora, de fato, eles estão em vigor. Uhum. E a coisa de verdade que a gente mais escuta quando a gente fala sobre esse tema com os nossos clientes mas agora eu tenho mais isso para me preocupar? Eu tenho que contratar mais uma empresa para me ajudar com isso? E aí? Vai ter custo? É agora? Vinícius, essa é uma pergunta muito boa. E, óbvio, todo empregador tem total direito de questioná-los. A contabilidade é a primeira via de acesso ali, né? E fazendo uma reflexão de todo o histórico da segurança do trabalho, da medicina do trabalho, não é que tem mais uma ação a ser tomada, mais uma contratação. Porque, historicamente, a primeira legislação de segurança do trabalho que tem a obrigatoriedade de fazer um laudo, que é o LTCAT, que é o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho, uma sigla grande. Uhum. Essa lei é de 1991.
Então, ou seja, desde 1991, as empresas que possuem ali um funcionário registrado já teriam que fazer esse laudo. Independente do tamanho, Independente do tamanho. Uhum. A gente fala da linha de corte ali, um funcionário registrado, né? Uhum. Então, só que o que acontece? Por cultura, o desconhecimento da legislação associado a uma falta de fiscalização. Então, parece que é uma coisa que não existe, né? Eu não conheço e ninguém me fiscaliza. Então, é uma coisa que eu não preciso fazer. Aí, o e-social trouxe, parece que essa sensibilidade, pô, agora eu sou obrigado a fazer, né? Mas, na verdade, sempre foi obrigado a fazer desde 1991. E depois, em 94, com a entrada de PPPRA e o PCMSO. Então, em 94 que entra a medicina do trabalho. Então, eu falo, poxa, desde 94 as empresas têm que fazer esses documentos, né? 91 e 94. Então, o e-social ele só veio chancelar ali, falar, olha, a partir de agora vocês serão vistos, a gente vai cobrar. Aí muitos falam um pouco de medo de ser multados, nossa, agora vai ter multa, não vai ter multa. Então, muitos estão fazendo por medo da multa e não por uma questão de prevenção do seu trabalhador, né? Isso é um detalhe importante, né, Paulo? Porque, assim, de verdade, as pessoas estão mais preocupadas com a multa do que entender a importância disso. Exatamente. E muitas empresas se aproveitaram dessa onda do e-social obrigatório para vender, você vai tomar multa. Mas parceria com o IVA aqui, a gente sempre brinca, poxa, a gente tem que preservar a integridade do trabalhador, né? Então, a gente sempre tem que pensar, poxa, eu estou protegendo meu trabalhador e, ao mesmo tempo, eu estou cumprindo um requisito legal. Eu estou me resguardando na legislação para um histórico laboral de um trabalhador aqui, que eu vou saber se ele teve alguma doença ou não durante o trabalho que ele esteve aqui comigo. Então, é uma via de mão dupla. O trabalhador está protegido e o empregador está também protegido na legislação. É um ganha-ganha ali para os dois. Isso que eu acho muito legal que o e-social trouxe essa obrigatoriedade, né, digamos assim. É um ganha-ganha para os dois lados. Pessoal, deixa eu só dar uma ilustração, primeiramente, para o pessoal que nos acompanha. O que é o e-social na realidade, né? Então, me ajudem a complementar as informações. O e-social, na verdade, é um conjunto, vamos dizer assim, de digitalização de todo o processo que envolve a questão trabalhista, digamos assim. Então, ele foi dividido por módulos, né, como o Vinícius falou. A gente conversa de e-social desde 2014, pelo menos na JL Ramos, né, no mínimo. E então, por exemplo, o colaborador hoje, o poupa-tempo, ele não emite nem mais a carteira de trabalho em papel. Ela é totalmente digital. Então, isso é graças ao e-social. Então, hoje, as informações de folha de pagamento praticamente já vão 100% pelo e-social. Por que praticamente? Porque a GFIP, que é uma declaração que ainda existe hoje, ainda está em vigor para a gente processar o FGTS. A gente já sabe que o ano que vem, né, já está entrando o FGTS digital também. Então, mais um módulo do e-social. Questão de ficha de registro de colaboradores. Hoje, nem se faz necessário um livro de registro, uma ficha, porque já tem no e-social. Então, basicamente, pessoal, o e-social ele veio para digitalizar todos os processos da esfera aí trabalhista, digamos assim, para simplificar, e a saúde e medicina do trabalho é mais um módulo do e-social. Então, Perfeito. Que na realidade, onde, como o Paulo falou muito bem, não é uma novidade na legislação, certo, Ivo? Isso já existia, então, há muito tempo, correto? Sim. E nós brasileiros sempre enxergamos tudo como custo. Mas, na verdade, não é isso, né, Ivo? Não. Eu quero só o Paulo explicou muito bem, eu quero fazer um complemento interessante aqui. A legislação brasileira, e não falando se ela é melhor ou pior que a do mundo, mas ela tem um foco de atenção ao trabalhador. Então, nós temos que cuidar do trabalhador. E esse ônus é sim do empregador. Então, o empregador... Por que o empregador antigamente fazia o PPRA, agora faz o PGR? Ele, através de um especialista, ele pode ter contratado na empresa dele ou fora, ele estuda, levanta os riscos associados à atividade. Então, se ele vai fazer uma atividade para mim, eu tenho que levantar os riscos da atividade dele, porque é minha função hierarquizar esses riscos, ver o que tem significância, o que é mais relevante dentro de um parâmetro, qualitativo ou quantitativo, e eu estabelecer a proteção desse trabalhador. Então, eu sou responsável por comprar a bota dele, eu vou dar um uniforme para ele, eu vou colocar um EPI na cabeça dele. Por quê? Dentro desse entendimento, o empregador, ele estrutura de uma forma cuidadosa
a atividade ali para o profissional. E essa história, assim, e antes a legislação determinava, né, na década de 90, assim, olha, você tinha que fazer o PPRA e o PCMSO. E agora, com a escrituração digital, que é o e-social, e também com a evolução das NRs, a gente tem agora o PGR, que é um documento com uma elaboração maior do que o PPRA, porque foca o risco de forma efetiva, isso a gente vai discutir mais para frente, e a gente joga isso dentro de um grande computador, onde o governo pode ter uma verificação mais efetiva, porque antes ele tinha dificuldade de fazer, né, fiscalizações, torna esse assunto muito importante. Agora, o empregador ele não pode esquecer que o ônus do cuidado está transferido para ele. Eu tenho que cuidar do meu trabalhador. Uhum. É óbvio que eu tenho que dar educação para ele, eu tenho que estruturar, mas a legislação hoje brasileira, independente da crítica ou como as pessoas comentem, é assim que ela roda, é assim que ela existe e é assim que ela é fundamentada. Nós cuidamos. Então, o empregador, ele precisa ter o mínimo de conhecimento, e isso é muito importante. Se eu vou comprar um equipamento, eu tenho um açougue, e vou comprar uma serra-fita, e aquela serra tem um altíssimo índice de acidente, e se quando o cara está operando ali desatento, corta a mão dele no meio, ele tem que ficar atento. Peraí, eu vou prevenir, eu vou trabalhar na prevenção. E isso é função, sim, do empregador. A gente não pode, como empregador, delegar isso essencialmente ao trabalhador. Você que cuide da sua vida, você que cuide da sua atenção, você que trabalhe direitinho para não se machucar, hein, meu amigo? Não. Na nossa legislação a gente tem que cuidar dele. Então, o empregador tem que entender que isso veio da legislação no passado e a gente tem que assumir como empregador essa responsabilidade. Então, por exemplo, a gente tem profissionais que rodam de carro. Eu sistematicamente falo na nossa empresa sobre direção defensiva, sobre atenção, sobre o fato de você dirigir e não estar cansado. Se o consultor meu liga para mim, qualquer profissional, e eu estou cansado, para no hotel que você quiser, a gente vai pagar o hotel para você para evitar qualquer evento. Então, a gente como empregador temos que ter esse cuidado. Então, qualquer empresário tem que trabalhar com esse conceito. E claro que existem as documentações que suportam isso, esse estudo, porque isso acaba sendo um estudo, acaba sendo um detalhe para você tecnicamente suportar as escolhas, suportar a compra de EPIs, suportar as práticas, os programas de saúde e segurança que você vai fazer. Isso independente de qualquer negócio. Você tem um empregado que tem qualquer risco associado, a gente, como empregador, tem que cuidar disso. E a legislação, né, estabelece essa diretriz, a responsabilidade para a gente. O que eu costumo dizer para clientes quando me questionam sobre isso, não sei se vocês concordam, é que de verdade a obrigação sempre existiu. Sem dúvida. O que mudou é que ela saiu da gaveta do empregador. Perfeito. E foi para o banco da Receita Federal. Exatamente. Exatamente. É isso. Ficou evidente. O governo descobriu uma forma, até porque a escrituração digital é para tudo. Começou lá na emissão de nota fiscal um tempão atrás. Então, as escriturações digitais vêm subindo. Obviamente que a gente tem tecnologia hoje para isso, para fazer esse controle. Então, isso é efetivamente uma abordagem de controle mesmo do governo. Então, já fazia isso já para toda a parte fiscal. Agora entrou a parte trabalhista. Aí começou com a questão de folha, começou toda a parte de folha e benefícios, e agora entra para a parte de saúde e segurança do trabalho, que antes ele não conseguia fazer, ele tinha que ir lá e pedir, deixa eu ver seu PPRA. Então ele buscava um documento que efetivamente era em papel, tirava da gaveta literalmente, e o cara auditava aquilo. Agora ele audita isso por um grande computador da Receita Federal. E você falou algo que eu converso bastante com o Vinícius e ele comigo, é excepcional. O empresário, empreendedor brasileiro, ele não pode delegar suas obrigações para as empresas terceiras que o auxiliam. Então tem que estar dentro de você, empreendedor, empresário, que a saúde, segurança, medicina do trabalho, as empresas que vão te auxiliar nesses processos, elas têm as suas obrigações, mas você precisa entender do processo também. E isso requer estudo. Então, o Ivo vai lá e orienta que para usar essa serra que você citou do açougueiro, é um exemplo chulo, tem que entrar com a mão assim ou assado. Mas se você não reforçar isso com o seu colaborador, um abraço. Um abraço. Da parte contábil fiscal, a mesma coisa. Um escritório de contabilidade, ele existe, a parte de folha de pagamento, realmente para assessorar você, ajudá-lo, né? Agora, se você não se inteirar um pouquinho do que é um FGTS, do que é um INSS, do que é um imposto, do que é a saúde, a importância da saúde e medicina do trabalho, porque eu vejo que e não é por maldade, é por demanda. A vida do empresário é tão corrida, tem tanta coisa para fazer, tanta situação para resolver. Às vezes a pessoa tem que acordar de manhã, comprar a farinha, fazer o pão, fazer a massa, para 6 horas estar lá, ainda tem que pensar em pagar a conta, pagar o funcionário.
Essa é a vida do É. empreendedor e empresário brasileiro. Então você precisa estudar um pouquinho e ver também qual é a sua parte de contribuição para o seu negócio. E a saúde e medicina do trabalho, até brinquei aqui no início, quanto que é o custo? Não tem que pensar assim, cara. Imagina só, Ivo, se a pessoa corta o braço fora, o tamanho da dor de cabeça que a pessoa vai Consequência ter. é muito mais caro. Então a prevenção não é muito melhor? Então a gente viveu a campanha agora em outubro do Outubro Rosa. Estamos falando de prevenção aí do câncer de mama. Entramos em novembro para Novembro Azul. o Novembro Azul. Uhum. Olha a importância da prevenção. Então encare a saúde e segurança do trabalho, a medicina do trabalho, tudo que envolve esse universo, como algo que vai realmente deixar tranquilo para dores de Sim. cabeça. E pessoal, acontece. Certo, pessoal? Acontece mais do que a gente imagina, não é? Mais do que a gente imagina. Então, bacana. A gente que está no front ali, a gente vê cada história. Toda hora a gente recebe, pessoal. Mas eu queria saber, vou deixar pro finalzinho, algumas histórias do que acontece no universo, vocês conseguirem trazer, Uhum. para o pessoal entender a importância do que a gente está conversando hoje. Não, legal. Então, desmistificado a questão da obrigação, vocês puderem explicar um pouquinho, de uma forma mais clara, até porque provavelmente o pessoal que nos acompanha não tem o conhecimento técnico disso, do que é esse monitoramento, tanto da parte de segurança quanto da parte de saúde, o que é esse monitoramento do trabalho. Vamos lá, Vinícius. A gente começa a cadeia da gestão de saúde e segurança, identificação de risco, né? Então a gente vai, faz uma visita, seja um engenheiro de segurança ou técnico de segurança, faz uma visita à empresa e identifica esses riscos. Aí, para dar um exemplo, acho que o mais comum que todo mundo conhece é o ruído, né? O vulgo barulho. Então, se a gente vai numa empresa, tem uma máquina lá barulhenta, a gente vai, quantifica isso do aparelho e verifica. Qual a ação necessária? Dá para você enclausurar essa máquina? Não dá? Porque a cultura é que a gente sempre já... tá o EPI para a pessoa, já põe protetor. Mas não, a legislação fala que primeiro a gente precisa eliminar o risco. Ou seja, é possível eliminar esse risco do barulho? Não dá porque essa máquina é essa máquina. É possível você controlar ele por enclausurar, por aquelas barreiras físicas, né, de espuma? Também não dá. Não dá. A última opção sempre vai ser o EPI ou EPC, né, que a gente chama que é equipamento de proteção coletiva. O enclausuramento seria um equipamento de proteção coletiva. Então, o último caso é o EPI. Então, a gente avaliou o risco, existe o risco, não dá para eliminar, a última opção, EPI. Então, aí o trabalhador vai usar o EPI para se proteger daquele ruído. Com base nisso, no ruído existente, aí entra a parte de medicina do trabalho, que eu vou passar a bola para o Ivo aqui explicar, que a gente identifica o risco, aí o médico vai lá e faz o seu trabalho, né? A documentação mínima que a gente está falando aqui é o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, que é isso que o Paulo explicou. É interessante que no meio desse trabalho tenha o LTCAT, porque você faz o laudo técnico, você faz a medição do ambiente, né, dos agentes todos ali, para que você calibre bem a questão do risco. Então eu identifiquei o risco, ruído, como ele deu exemplo. Com a medição ali, fazendo a medição de ruído do ambiente, eu sei se realmente está fora dos parâmetros dos limites de tolerância ou não. E aqui eu tomo decisão, se eu vou fazer esses controles, tudo. E é óbvio, eu preciso monitorar a saúde do meu trabalhador, que é o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Então eu faço um acompanhamento da saúde, porque eu estou expondo o meu trabalhador àquele risco. Então, se eu fiz todos os controles que eu pude lá para aquele agente, né, que é um agente físico. O ruído é físico, é molécula batendo atrás de molécula, até chegar no nosso tímpano aqui. Então, já que essa condição eu monitorei, eu identifiquei, vi que é relevante, tá acima do meu padrão de tolerância, eu tenho que fazer algum tratamento, ou eliminar o equipamento, ou eu trabalhar como o Paulo explicou bem. Eu vou agora monitorar a saúde do meu trabalhador para ver se, com o tempo... Por isso que existe o periódico, né? Ele está sendo eficiente aquele controle e ele não está tendo nenhum dano à saúde dele. Então, eu estou sempre preventivamente fazendo um acompanhamento de saúde. Então, basicamente, o que o empregador faz é identificar o risco, qualificar o risco para ver se ele é alto ou baixo mesmo, por isso a importância do LTCAT e fazer o LTCAT de forma correta, e você fazer um programa de controle médico, que é de controle, né? Você está fazendo o controle da medicina do trabalhador. E esse é um processo longo, de cuidado, de informação para você ir cuidando do trabalhador, do ambiente de trabalho e também do trabalhador. Só complementando, no caso do exemplo do ruído, você tem ruído, aí no programa de controle médico, que é o PCMSO,
vai estar lá para ele fazer o exame de audiometria. Então, no ano ali, durante toda a jornada de trabalho dele, vão ter as audiometrias periódicas para ver se ele está tendo perda auditiva no trabalho dele. Por isso que a importância do monitoramento, porque daqui, sei lá, 5 anos o trabalhador sai e entra com uma ação contra a empresa alegando que ele teve perda auditiva durante a sua jornada de trabalho na sua empresa. Você tem todo o monitoramento. Você fez o acompanhamento e você consegue provar, olha, aqui não, as suas audiometrias estão todas ok. Você não teve perda auditiva durante o trabalho aqui com a gente. Então, você percebe que a proteção do trabalhador e o monitoramento aqui, elas andam em conjunto e bom para todo mundo. Porque eu não fico doente, eu não perco a audição. E o empregador aqui, ele não vai sofrer uma ação trabalhista alegando perda auditiva. Então, é o ganha-ganha para as duas partes. E complementando, por isso a grande importância de um admissional bem feito com uma boa anamnese. Exatamente. Que é a proposta da nossa empresa. Porque no Brasil, e aí aqui, meninos, assim, sendo bem transparente, né? Medicina do trabalho no Brasil é um commodity que muitos empresários buscam assim, quanto custa para fazer? Eu quero pagar R$12 num admissional. Que é aquele admissional que tem 400 pessoas na frente da clínica, assim, você respira? Pronto, o médico. Sim, Não, tá. Some da minha frente e vem o próximo aqui. Não, até porque antes da entrada do E-Social agora em vigor, né, a única coisa que o pequeno e médio empresário se preocupava era o ASO na entrada. O ASO na entrada. Exatamente. E olha lá na saída, né? E não muitas vezes não fazia o demissional. Saída. O periódico, então. Mas nem o cara fazia. Agora, São os mais importantes, porque é como ele entrou e como ele saiu. Exatamente. Né? Para proteger você que é empresário dessa situação. Então, assim, primeiro uma boa anamnese, porque a anamnese, o profissional pode ter vindo de uma outra empresa com perda auditiva. Então, O que seria a anamnese? A anamnese é quando o médico do trabalho faz todo o questionamento de saúde para ver se ele está apto para fazer aquela atividade. Vou dar um exemplo. Um diagnóstico. Diagnóstico. Tá. Você vai fazer o seu admissional comigo. Eu sou médico. Primeira coisa que o médico tem que fazer, ele olha na documentação e ele sabe qual que é a atividade que você vai exercer. Então você vai ser um trabalhador, um soldador. Então você vai ter riscos associados a essa atividade que ele, já como médico, ele tem que fazer perguntas tais como é que você está em relação... Tem alguma questão de coluna, de lombalgia, porque você vai carregar um tipo de peso. Você se sente confortável em carregar peso? Como é que está, né, o seu conforto com isso? Depois, questão pulmonar. Você teve alguma dificuldade? Então ele percebe que ele vai, em cima dos riscos da atividade desse trabalhador, investigar a vida pregressa dele. O que você fez antes? Você já é soldador há quanto tempo? Você já teve algum dano? Então, ele vai em cima disso. Para esse cargo, com certeza, tem exames específicos, inclusive que são exames importantes para testar se ele tem alguma questão de saúde. Então, você traz assim a situação atual do trabalhador. Exatamente. Entendi. Naquele momento, para contratar. Da saúde Bacana. dele. Para ver se ele está apto ou não e se ele já tem alguma Alguma doença pregressa. Porque Legal. um diagnóstico mal feito pode colocar um colaborador que já tem uma doença pregressa dentro da sua empresa Sim. e que você arque com o ônus disso. Exato. Hoje é o que mais acontece. A gente, quando assume alguns clientes lá na SG4 Gestão Ocupacional, porque isso já está vindo, né? Então o cara troca de empresa. Então a gente assume muitas empresas. Quando a gente vai buscar a documentação, primeiro você não acha documentação, é uma zona. Porque a outra clínica lá não fazia nada digital, era tudo no papel, e se perdeu o papel, tudo. Então a gente tem clientes que têm atos de 8 anos sem nenhuma documentação. Então, se Com hoje... muitos riscos, né, Ivo? Com muitos muitos riscos, riscos. com coisas pesadíssimas. Então, assim, assume o risco agora. Tanto que os advogados já sabem. Nem adianta buscar documentação porque não tem. A gente vai se responsabilizar por um nexo causal, porque aí entra um conceito que é o nexo daquela... Ele está doente por quê? Porque ele teve perda auditiva por ruído. Muito bem, onde que está isso? Você não tem rastreabilidade nenhuma passada e o ônus da prova é teu? Assume, meu amigo. Você vai pagar por um empregador antigo que não cuidou daquele trabalhador porque você não fez uma boa anamnese, você não fez um bom exame clínico e você não se protegeu com a documentação. Então isso, infelizmente, muitos empregadores e muitas empresas grandes não cuidam disso. E no Brasil, já que é um commodity, eu quero pagar o mínimo possível, tem um bando de gente aí que vem de clínica com esse ASO só assinado. Só que quando acontece um evento, quando o trabalhador alega uma perda auditiva ou qualquer outro dono de saúde,
alguma questão, quem paga é o atual empregador, porque não tem documentação que suporte os argumentos dele. Isso é muito comum. Não tem evidência, né? Tem Não tem evidência Entendi. de nada. Pessoal, eu quero fazer uma dinâmica, um exercício, para simplificar talvez o entendimento do pequeno, aquela empresa que abriu, lá com a JL Ramos, tem 2 funcionários, vai ter 2, 3 funcionários. Seria realmente um exercício de eu abrir. O que eu preciso fazer de saúde e medicina, segurança do trabalho? Qual laudo eu preciso ter? Quais exames os meus colaboradores precisarão ter? Se vocês quiserem usar algum exemplo de algum segmento específico que vocês Eu sabem, acho que a gente poderia até, se vocês concordarem, né, com a proposta, porque assim, às vezes a gente fala de uma máquina, então a gente está pensando, às vezes, independente do tamanho, numa indústria. Sim, Mas sim. vamos imaginar Administrativo. algo Mais prático. simples. um pequeno. Vai abrir uma loja no shopping, Aham. um comércio. Podemos usar o exemplo de uma funilaria? Também. Funilaria? Que aí Também. tem mais riscos associados. Também. Vamos fazer Ou 2, então. Um mais administrativo. complexo, porque a funilaria está É. exposta a mais coisas para pesada, saúde, né? pesadas, e uma loja de shopping que é Que é só costumeiro. administrativo, Que é que é uma pessoa que não vai ter administrativo, comércio ali, uma ou venda. Por que eu Perfeito. estou forçando dessa forma? Porque muitas vezes o empresário ele não consegue ligar o risco à operação dele. Sim, Isso. vamos Entendeu? falar Por exemplo, lá no disso. escritório, né? Qual é o risco que o trabalhador da JL Ramos tem É. numa função Exato. administrativa? Mais legal. Então ficou legal, porque a gente consegue dar um exemplo de mais algo mais simples. simples e um mais Isso. complexo. Se for Isso. funilaria o caso, beleza. Vamos começar Porém, então. de pequeno porte também, né? Pequeno porte. tem Vamos dois começar pontos. então por uma loja de shopping. Então abriu lá, Exato. vai ter 4, 5 funcionários, é um comércio que vai vender roupa. O que Certo. eles precisam da saúde, medicina e segurança do trabalho? Perfeito. Então, o primeiro passo, o primeiro laudo que ele vai fazer, na verdade são 2, né? É o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, Legal. e o LTCAT, que é o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho. Eles são muito similares, porém o objetivo são diferentes, porque o objetivo do LTCAT é para fins de aposentadoria especial, é para fins de dia social. Tá. O PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, o próprio nome já diz, ele vai gerenciar o risco ali na sua atividade. Contínuo, monitoramento contínuo dos riscos, né? Então, para uma loja de shopping, a gente vai lá fazer o levantamento preliminar dos riscos associados. Para quê? Ele vai compor o PGR e vai compor o LTCAT. Então, numa loja de shopping, o que a gente pode ter? A gente pode ter o ruído, que é muita gente passando, música alta na loja. Você tem a ergonomia do trabalho, então pode ser que aquela pessoa entre num estoque, suba escada, desça escada. Se tiver que subir escada, pode ser um trabalho em altura, se for aquela escada marinheira que a gente fala, né, dependendo do estoque. Você tem risco, às vezes, é muito comum a gente ver isso, que é o próprio funcionário, às vezes, faz a limpeza da loja. Então, vai lá, passa um pano. Então, você tem produtos químicos associados ali. Pode ser uma cândida, pode ser um álcool, um cloro. Então, você tem produtos químicos ali naquele ambiente. Pode ser eventual, mas existe. Então, ali a gente levanta todos esses riscos associados. Com base nessa avaliação, a gente monta esses dois primeiros documentos, PGR e o LTCAT. Com base no PGR, o médico vai fazer o PCMSO. Por quê? Ele vai ver quais os riscos que tem. Tem risco XYZ. Esses riscos precisam desses exames. Entendeu? Com base no risco, eu tenho o exame. Então, é basicamente isso. Risco, o exame. Risco, o exame. E o LTCAT e o PGR apenas seriam renovados em caso de mudança de ambiente ou não? Precisa ser renovado de forma periódica? Excelente pergunta, que eu esqueci de comentar. O PGR, pela NR1, ele tem que ser revisto a cada 2 anos. É bienal. O LTCAT não tem previsão legal de renovação. Então, a legislação fala só quando você tem uma mudança no ambiente, Equipamentos novos. novo colaborador, novo cargo, aí você atualiza. Caso contrário, ele se mantém vigente e não precisa alterar. Né? Agora tem um ponto importante. O mundo ideal. Eu acabei de abrir agora o meu CNPJ com vocês, mandei a documentação, fiz tudo. Antes de eu contratar, porque assim, o PGR... É importante. Então, exatamente. Porque se eu vou contratar o trabalhador hoje e eu vou colocar ele no social, eu tenho que ter essa informação. Então, chamar um especialista, assim, é interessante que antes de você começar a operação, você fala, quantos empregados você vai ter? Eu vou ter 5 trabalhadores aqui na loja. Então, vamos falar da loja de shopping. Então, antes da contratação, eu já faço o levantamento de risco, que um especialista sabe. Aqui, ele vai lá, ele sabe se vai ter estoque, vai carregar, porque ele pergunta para o empregador, eles vão carregar? Sim, Vai. eles vão fazer.
Aí o Paulo, que faz esse trabalho muito bem feito. Ele vai fazer limpeza? Putz, vamos. Eles vão ajudar aqui a passar coisa e vai ter acesso a produto químico. Até porque no começo da empresa todo mundo faz tudo, né? Então vai fazer a Verdade. limpeza, vai fazer estoque, bem- é almoxarifado, é tudo. É bem comum você entrar numa loja de sapato e o vendedor descer com 5, 6 caixas de sapato do Sim, estoque. olha, Exatamente. Ele vem ali. Então, assim, essa pergunta é interessante porque quando você faz a documentação, o trabalhador que você está contratando, que já vai fazer uma anamnese, já vai fazer o admissional, já está com tudo certinho. Esse é o mundo ideal. O que acontece muito é porque o cara já vai contratando, depois ele vê que tem que, pô, tem que registrar o cara aqui. Você registra para mim. Isso que eu ia te falar, na verdade, o cara já tá trabalhando, na verdade. Não tá pensando em saúde e segurança do trabalho. Eu falo que o a ideal experiência é da isso. experiência. Exatamente. Mas o certo, o mundo correto, antes de você executar a contratação, você está com toda essa documentação pronta. Então o empregador abriu o CNPJ, ele imediatamente ele entra com a documentação. Porque aí todos os empregados que virão nas próximas semanas contratados, que vão ser registrados, já entra nessa estrutura da documentação correta. Porque aí o registro vem certinho, ele já tem todo o processo lá documentado de admissional bem seguro para ele. Se Show de está bola. vindo alguém entrar aqui já com alguma doença, já sabemos também, porque o médico vai falar, você Já está nem apto contrata. para fazer. Já nem já. contrata. Sim, você vai avaliar. A gente aqui dá não apto. Lá na nossa empresa, uma história rápida aqui interessante, uma empresa na época da pandemia só entrevistava o cara na televisãozinha aqui, né? Então o cara falou, não, eu trabalho, tal, eu sei fazer isso, não sei o que, tal. Só que a atividade dele era de pintura, ele ia trabalhar em altura, e ele ia também com chances de entrar em espaço confinado, com a indústria química, então tem uma situação de risco muito alta. Aí quando ele foi fazer o admissional, ele foi fazer chegou, já tinha feito a entrevista, a empresa deu aceite para ele, já prometeu a vaga, o que a gente até discutiu muito com essa empresa, para cargos de risco, tome cuidado. Quando ele chegou lá, ele tinha 190 quilos. Então o que acontece? Fala assim, nenhum problema, ele pode ter 190 quilos, só que para uma atividade de risco, onde o cara vai subir em altura, vai subir em andaime, vai entrar em espaço confinado, o resgate dessa pessoa é difícil. Então, não pode. A gente não pode. Isso daí não é preconceito. É uma limitação técnica para aquele trabalho. É igual um profissional que tem 2,12 m. Existem atividades que um profissional que tem 2,12 m, que não é muito comum, mas aparece gente muito alta, para fazer um trabalho de bancada. Então, ou você controla a bancada para o cara que é dessa altura, da nossa altura, porque o cara vai ficar o tempo inteiro Curvado. Aí, isso tem que ser visto nesse momento, por quê? Porque você não está apto para essa atividade. E deu um baita de uma confusão na empresa, porque a empresa já tinha prometido vaga, já tinha mandado oferta de vaga, tudo, só que não analisou a condição física do trabalhador. Porque ele realmente vai carregar peso, ele vai ter. E aí, um cinto de segurança com 190 quilos, a chance de você. Tem cintos que são mais robustos, mas o risco de você expor o trabalhador é muito complicado. Muito grande. Por isso que o certo é fazer a coisa já planejada desde o início. Então, um empregador que vai ter 2 trabalhadores já faz a documentação logo. É um investimento que a gente vai discutir bastante isso aqui, porque o evento de acidente lá na frente vai te custar muito mais caro do que isso, e as coisas acontecem. A gente tem muitos casos aqui, o Paulo, ele vai contar 200 mil acidentes que acontecem sempre nas empresas, inclusive fatais. Então a gente vai, inclusive, falar de questões aqui de acidentes fatais, e a gente tem que cuidar disso, porque é o Prevenção trabalhador. é tudo. Não, porque, por exemplo, um caso real que a gente teve, né? É uma cliente nossa que ela é microempreendedora individual, uma MEI, e ela trabalha no ramo de confecção. Perfeito. Atualmente, só ela presta o próprio serviço. E ela queria contratar uma colaboradora de operação para aumentar, enfim, e etc. E a gente indicou, inclusive, para a SOA, acho que foi até você que fez o laudo para ela. Hora que ela identificou dentro do laudo que ela seria exposta à prensa quente, havia um risco. Certo. E ela desistiu de contratar. Por questão de custo. Mas Contratar o quê? A funcionária? A funcionária, por questão de custo. Não por questão de custo do SST. Mas o que é importante disso? Mas pelo menos ela seguiu o caminho correto para tomar a decisão que ela entendeu ser a melhor para aquele momento. Talvez a empresa ainda não tivesse estrutura para arcar com todos esses custos. E eu acho que está tudo bem. O pior é ela expor o funcionário a risco, saber, né? sem saber e Perfeito. ter um acidente, e aí depois não dá para voltar
Não volta, Essa cliente fez o certo. Ela, como empresária, ela avaliou o risco, tanto o risco financeiro dela conseguir manter essa profissional lá, sobre os outros riscos. Ela tomou decisão, mas torço para que ela cresça, torço para que ela tenha muita demanda e ela um dia possa ter outras pessoas do lado dela. Aí ela vai fazer o certo, porque aí ela vai trabalhar a questão de saúde adequada, de segurança adequada e vai expandir o negócio dele, porque o empresário assume riscos. Quando você tem um trabalhador trabalhando por você, você tem pessoas ali que estão expostas. E você é empregador, você está gerenciando o risco. Por isso que você falou uma coisa muito legal, que é assim, ó, o empregador ele precisa ter conhecimento. Só que e é um conhecimento que eu digo, um conhecimento que é basal mesmo, estratégico, porque o profundo, você contrata pessoas para falar do profundo, da profundidade. Mas ele tem que saber o que é a questão tributária, a questão fiscal, ele tem que saber sobre a questão trabalhista, sobre contratação, sobre folha, sobre saúde, sobre segurança. Ele conhece esse mapa e ele sabe que, peraí, eu vou contratar uma empresa para me ajudar, porque quando eu estou com o Paulo sentado na mesa da Soul, eu falo assim, Paulo, como é que você faz isso? Hoje, a pior coisa do mundo é quando o empregador ele delega conhecimento. E ele não sabe de nada. Aí sabe o que acontece? Quando acontece um evento, o cara vai te ligar. Tava viajando agora, uma rápida história, tava viajando agora recentemente, um amigo meu, Ivo, me ajuda aqui. Pelo amor de Deus, tive um acidente aqui, eu preciso... Acidente do cara, o cara caiu de moto, tava vindo pro trabalho, se estrupiou todo, machucou pra caramba. Eu falei, não, cara, vamos abrir uma CAT. Ele falou, você precisa abrir uma CAT pra mim? Eu falei, não, claro, eu vou acionar a Marjorie aqui, que é a minha líder lá da gestão ocupacional, vamos ver. Aí depois eu falo com a Marjorie. Aí ela, Ivo, esse acidente foi em abril. Nossa. Falei, cara, aí no telefone eu não mapeei. Nossa, só em abril. Só em abril, 24 horas, pô. E aí você vê, ele não tinha nenhum conhecimento de como a coisa poderia acontecer. Lembrando que esse podcast está sendo gravado em novembro. Novembro. É novembro. 6 meses. Legal. Você vê, e aí ele como empregador não sabia disso. Oi, isso é interessante. O que é CAT e qual que é o prazo para abertura, pessoal? Comunicação do acidente de trabalho são 24 horas que você tem que registrar dentro da social essa informação. E não são úteis, né? São 24 horas Corridas. corridas. Se acontecer no final de semana, são É. 24 horas. Show. E aí Isso é muito você tem que ter importante saber. informação de que acidentes você vai documentar, como você vai documentar. Por isso que é importante ter uma assessoria. Porque as empresas maiores têm um técnico de segurança, tem um engenheiro de segurança, que tem esse conhecimento já instalado ali. E você que é empregador e não tem. Por isso que hoje o apoio de uma empresa séria é importante. Você vai ligar na Soul, você que me assessora aqui na parte de segurança. Como é que eu faço isso? E aí, se a gente está ajudando a parte de medicina, existe um casamento técnico para a gente ir lá e documentar isso para ajudar o trabalhador na melhor tratamento do empregado, se protegendo legalmente e fazendo a coisa certa. Então é assim que funciona. E uma coisa importante dentro disso que a gente falou, por exemplo, quando a gente fala de insalubridade e periculosidade. Perfeito. Muitas vezes o cliente liga no escritório e fala, quanto que eu pago disso? Não é a gente que Como se a gente determina. determinasse, paga tanto. Pô, isso é uma coisa bem legal do Paulo Como é que explicar. funciona isso? Nossa, é muito bom. Muito importante. Boa pergunta. Claro, a gente tem as convenções coletivas também, dos acordos que tem que pagar, não tem que pagar, né? Mas antes da convenção coletiva, às vezes o profissional tem que pagar até mais do que a convenção coletiva diz, dependendo do risco que ele está exposto ali. Por exemplo, um consultório, né? Consultório médico. Se tiver uma assistente ali que faz a higienização dos aparelhos, que tira o lixo infectante, você risco biológico. você está exposto ao risco ali. biológico. Você tem que pagar a insalubridade. E ali Isso é identificado no monitoramento, né? Já no nos PGR, laudos, né? no primeiro, na visita, com base nas informações que a gente vê lá e com base na atividade que ela vai exercer, né? Então, eu vou tirar o lixo infectante, vou mexer ali com instrumentação, vou fazer a higienização ali do sangue e tal. Então, ela está exposta a um risco biológico. Então, ela tem direito à insalubridade. Aí tem as categorias lá, 10%, 20%, 40%, que a gente vai ver com base na atividade qual é o percentual que ela é devido a ela, né? E é importante que isso esteja muito bem detalhado, porque no caso de uma ação trabalhista, Exatamente. você tem isso documentado de que você pagou correto. Nem a mais, Nem a menos. nem a menos. Porque ele vai questionar. E o trabalhador pode questionar. Mas o ônus da prova é de quem? Do empregador. Então faz um bom documento, com um bom engenheiro de segurança, que aí isso que eu isso ia falar lauda. pro nosso evento, nossa dinâmica lá do comércio, do shopping. Então, depois que o Paulo fez essa questão de levantamento que a gente entrou agora, a bola passa Para Para medicina. medicina.
Isso, Daí entra nisso que você está falando agora. Depois de um bom levantamento, faz o acompanhamento de saúde. E aí você, então, o caminho é esse. Então ele vai abrir o negócio com você, faz o PGR com o Paulo, faz o LTCAT, ele dependendo se vai ter ruído, o Paulo mesmo vai identificar isso e faz a documentação. Aí depois disso, essa documentação é passada para a medicina, onde o médico vai fazer o PCMSO. Existia no passado muita gente muita clínica que já tinha PCMSOs prontos e vendiam. O que é comércio? Toma aqui, ó, um pronto, já vendo aqui 300. Isso está errado de fazer. Ele tem que pegar a documentação de segurança. O certo é isso. Né? Tem gente que faz coisa porca no Brasil, mas é assim, o certo é fazer esses dois documentos e mandar para o médico. O médico vai analisar e vai fazer o PCMSO. E a partir do PCMSO, ele vai falar o que exames que tem que ter no admissional, que exames que eu tenho que ter durante o periódico, quais são os exames do demissional e alteração também de função de risco ali, que ou retorno ao trabalho também. O trabalhador que foi afastado por algum motivo também tem esse tipo de exame. Então são 5 tipos de exame. Né? Então, que isso inclusive, é uma coisa que a gente fala muito, porque às vezes o pessoal ficou afastado por INSS, alguma coisa, vou voltar a trabalhar. Médico do trabalho primeiro? Primeiro, exatamente. Quer reforçar pra gente então, Ivo, quais são os exames que um empregado, um colaborador precisa? É o admissional quando você entra para atividade. Feito antes de começar na Antes ou depois? Faz depois ou antes? Antes, necessariamente. Antes. E invistam, pessoal, em clínicas que façam anamnese de verdade, primeiro ponto. E invistam em clínicas que usem registros digitais. Hoje a gente usa o SOC, mas existem outras ferramentas digitais para fazer todo esse acompanhamento. Porque a grande questão é, daqui a 10 anos, essa documentação vai estar onde? Então, é importante que isso esteja dentro de um software. Porque deixar em papel, a possibilidade de perder isso, de você rastrear depois é muito mais difícil. Então, é melhor que seja digital. Então, escolha uma clínica que fala, tudo isso vai estar em ambiente digital? A resposta tem que ser sim. Porque tem muita clínica hoje que ainda usa o papel. Então, não faça papel mais. Você já tem possibilidades baratas hoje disso. Então, primeiro, o admissional. Depois o periódico, os mais comuns, né? Periódico que vai acompanhar a saúde do trabalhador, que pode ser 6 meses ou anualmente, ou pode até 2 anos. Depende, obviamente, do risco da pessoa. Se é administrativo, faz nada, você pode estender isso. E o médico que determina. O médico, e ele é responsável técnico, então ele fala, eu quero a cada ano. Então, ele, dentro da avaliação dele, a gente vai ter que fazer anualmente. Não é o empresário que escolhe, certo? Não é o empresário que escolhe. É o médico que, dentro do estudo dele, ele vai falar, poxa, você tem risco nenhum. Você trabalha aqui na frente do computador. Aí ele pode determinar. Agora, qualquer outro aspecto, ele pode dar um tempo maior ou menor. Então, periódico, que vai fazer acompanhado, tem a agenda e o demissional. Que aí, esse aqui são os mais comuns. Aí o que tem também aqui? O cara mudou de função, ele é administrativo e vai operar uma máquina agora. Então muda o risco dele. Antes dele assumir aquela atividade, ele tem que fazer um exame de alteração de risco ali, de função e risco, porque ele vai assumir uma atividade onde tem outros agentes ali atuando. E no retorno ao trabalho. Então é um afastado, é um profissional que teve uma doença específica. A gestante faz também o retorno. A gestante também faz o retorno ao trabalho. Né? Também faz. E é bom fazer. Uma dúvida que tem muito com relação aos exames é, por exemplo, muitos colaboradores passam pela experiência, 90 dias. Ele faz um admissional no início da experiência, quando chega no 90º dia, a empresa encerra o contrato, precisa fazer o demissional. Então, hoje a legislação permite que não faça. Né? São 90 dias, Paulo? Se eu não me engano. Mas eu acho que são 90 dias. São 90 dias. Até esse período ele não precisa fazer. Tá? Então, ele não precisa porque tem uma validade já dessa avaliação. Porque é uma avaliação muito recente e ele não ficou exposto, ele não ficou com essa, então você não precisa fazer. Entendi. Mas eu até, assim, eu particularmente acho, assim, que eu sou um pouco mais cuidadoso sobre alguns aspectos. Para atividades administrativas, relaxa e vai assim. Mas o trabalhador ficou 45 dias exposto a um agente muito severo, porque assim, a gente não pode generalizar, tem muitos negócios. E eu tenho clientes que estão expostos a riscos químicos, biológicos, agentes muito severos. Muito severos. Por mais que, eu vou dar um exemplo, o cara está exposto a benzeno. Então ele está na indústria química, ele está exposto a benzeno, eu faria o demissional dele de um jeito extremamente profundo. Então, é claro que é uma economia boba, né? E ele pode ter tido algum evento ali que depois ele vai alegar. Então, assim, na grande maioria dos casos, o admissional é válido e ele pode sair porque é administrativo, é um cargo de pouco risco. Se tem risco elevado, vale a pena conversar com a sua clínica, conversar com o seu engenheiro, falar assim, olha, esse trabalhador que ficou aqui exposto,
porque também cada empresa tem uma condição também ambiental. Sim. A gente não tem uma condição ambiental muito boa, então é melhor fazer. E aí é bom ligar para o médico, porque isso, por exemplo, a gente faz lá na clínica. O médico, o que você acha? Ou enfermeira, a Michele, ou o nosso doutor, que agora o Leandro trabalha com a gente, fala assim, nesse caso, ele vai olhar a ficha e faz, porque ele talvez, o trabalhador tem uma condição de saúde também já mais frágil, vale a pena fazer, porque aí você fecha os 2 documentos e aí você tem mais segurança. Mas legalmente você pode usar até 90 dias. Entendi. Bacana. Mas isso aí é o cuidado só. E isso é muito legal que você falou agora, Ivo. Não puxando sardinha para nós aqui no sentido, nem tudo é o contador que sabe. Sem Exato. dúvida. Entendeu? Então, como o Ivo falou agora, é um médico que vai avaliar se precisa fazer um exame demissional. Então, nem tudo é um contador, um escritório contábil que vai fazer. Então, quem tem o know-how para definir se uma pessoa precisa aí de um demissional é o médico do seu trabalho, que fez os seus primeiros laudos, a empresa que fez o laudo, o médico ali da saúde, da medicina do trabalho, ele que vai avaliar. Então, isso é importante deixar esse recado, que o escritório ele vai sempre auxiliar em tudo. Porém, realmente cabe, entra naquele papo que a gente falou, Ivo, Sim. do empresário saber onde ele está pisando e onde ele tem que recorrer. É claro que se ele ligar na JL Ramos, nós vamos dar as orientações legais, a base legal, e também sempre orientá-los a procurar quem realmente entende do assunto e quem é mais capacitado que nós para falar daquele assunto. Sem dúvida. Exato. Bom, pessoal, vamos dar o exemplo da funilaria, então. Agora é um exemplo mais complexo Legal. aí. Tem bastante É mais risco complexo associado. mesmo? Sim, sem dúvida, porque é o administrativo, né? A gente tem ali as tintas, né? Vamos pensar numa funilaria, aí onde a pessoa usa aquelas bombinhas para pintura, né? Ali, fora o barulho que ele faz, ele gera aqui um vapor, né? Que a gente chama de vapores orgânicos, que é da própria tinta. E se a tinta não for à base de água, ele solta aqueles vapores químicos. E aquilo pode parecer simples, uma funilaria. Mas você imagina aquele trabalhador todo dia respirando aquela tinta, se ele não usar uma máscara, né? Então, no ponto da segurança, você tem ali, no mundo ideal, você tem que fornecer ali a máscara para ele. Lógico, se ele trabalhar numa cabine de pintura ali que tem um sistema de exaustão para puxar esse vapor, né? Para direcionar. E o mais importante é fazer o monitoramento desse trabalhador. Porque e aí é o exame de espirometria, né? Que você vê o pulmão da pessoa. Então, olha que extrema importância. Se você contratar alguém que veio de uma funilaria anterior, que não fazia nenhum documento, talvez o pulmão dele já esteja comprometido. E ele vai entrar na sua empresa com o pulmão comprometido. Aí você começa a fazer o monitoramento, poxa, e aí? Contrata ou não contrata? Não, podemos contratar porque a gente já tem essa evidência que ele já veio com o pulmão comprometido. E a gente monitora ao longo dos anos aqui com a gente. A gente dá o EPI, a gente tem exaustão, a gente tem toda a infraestrutura para proteger esse trabalhador. Então, olha onde vai um simples cargo de pintura. Simples cargo de pintura, de você monitorar esse E trabalhador. a importância de ter a saúde e segurança e a medicina do trabalho num caso desse. Sim. Que se ele já tem essa pré-comorbidade aí no pulmão, ele entra e morre, cara, como que você vai provar que ele já tinha, não é? Se você não tem um histórico. E Exatamente. funilaria é uma atividade que tem muito ruído também, porque muitas funilarias mais simples colocam o compressor dentro da estrutura. E aí aquele negócio o dia inteiro, e fora a bomba que ele está usando, fora o ruído já ambiental. Na hora que você faz uma medição ali, isso assume um volume muito maior de ruído, acima do limite de tolerância, que ele tem que usar obrigatoriamente EPI. A coisa que eu provoco aqui vocês, acho que funilaria, que tem 2 trabalhadores, você acha que o cara usa EPI? Você entra lá e você vê como o cara tá. Ele não tá usando luva, ele não tá usando máscara, ele não tá usando protetor ocular. Não. Então os principais agentes que vão interagir com ele, então assim, é muito comum você pegar um funileiro que já venha com questões de saúde, por exemplo, pulmonares. Mas já fiz esse questionamento. Falei, mas você não usa máscara? Fala, não, aqui é céu aberto, tá tranquilo. Não, mas Fumaça no nariz dele. uma das Nossa, coisas... aquele cheiro no cheiro de ambiente. ambiente de tinta. Mas de uma das coisas que eu acho interessante do E-Social é que, para mim, ele tem uma característica de educação. Uhum. Ele está forçando os empresários e, consequentemente, os trabalhadores a se educarem. Por quê? Perfeito. Às vezes, a empresa tem todos os laudos, tem a orientação para o funcionário, mas, culturalmente, o brasileiro não segue muito orientação. Ele acha que não precisa. Uhum.
E acho que nunca vai acontecer com ele. E ele acha que nunca vai acontecer com ele. Isso acontece. Então, assim, eu acho que existe uma questão de educação. Por exemplo, a gente brincou com a questão de admissão, mas era muito comum fazer admissão retroativa. Quando a gente só mandava admissão através do CAGED, que era no dia 7 do mês subsequente, Você tinha tempo. você Até tinha... até o dia 6 você mandar a admissão do mês anterior ainda, né? Às vezes a gente fechava a folha fazendo admissão de um cara que tinha começado no começo do mês. Aconteceu um caso no escritório de uma loja, que o cara tava fazendo a experiência da experiência. E aí, numa dessa, o cara veio trabalhar, não vou colocar o local, porque vai ficar muito evidente quem é. Ao descer do ônibus, o cara torceu o pé e quebrou, cara. Caramba. Descendo do ônibus, quebrou. E o cara não era registrado. Aí a pessoa me ligou na época, acho que foi em 2015, Faz alguns anos, né? 16. O cara falando de tal, tava aqui e tal, quebrou o pé. Eu falei, mas como que ele chama? Ah, é X. Entrei na folha de pagamento. Mas cadê esse cara na folha de pagamento? Não, ele não é registrado, não. Eu tava testando ver se ia dar certo, pra depois registrar uma experiência, pra ver se ia dar certo de novo. Aí aquela época era possível. Registrei retroativo, deu entrada no INSS, beleza. Hoje não mais. Não dá. Hoje não dá sei mais. Assumiu o risco, aí você tem que arcar com as consequências. É por isso que eu vejo essa questão de educação. Os empresários estão sendo obrigados Se educar. a se Conhecer um educarem pouco mais. e se organizarem de uma forma melhor. Então, eu não vejo o e-social como um monstro. Eu vejo o e-social realmente como uma facilitador. evolução, Facilitador. como um benefício. Não, com certeza. É um facilitador. E pessoal, então, gosto de ser sempre didático, às vezes um pouco repetitivo, me perdoem, mas a JL Ramos Contabilidade, ela sempre vai indicar os melhores parceiros dentro da nossa avaliação. A Soul, né, na figura do Paulo, é quem a gente indica para a questão aí da segurança e saúde do trabalho. E posterior vai para o Ivo, para fazer a parte de medicina do trabalho. O Ivo, falando para vocês dois, são sempre elogiados por todos os nossos clientes, principalmente a parte do médico, que ele é muito criterioso, chega a assustar o funcionário. Pô, mas o cara fez isso, o cara pegou aquilo, porque tá sempre acostumado com sim, sim, não, não. Uhum. E Não é realmente comum. a SG4 é muito elogiado na questão aí do médico que atende todos os colaboradores, né, Vinícius? Sim. Nunca teve algo assim parecido. Então, para vocês entenderem, quem está abrindo um negócio, quem já tem, não tem o que precisa do SST, primeiro falar com o Paulo, que vai fazer toda a questão se ambientar, ver os riscos que tem ali para o trabalhador, fazer os laudos pertinentes, que a gente já conversou aqui. O Paulo vai e entrega a documentação para o Ivo SG4, para que faça aí acompanhamento com a questão de medicina do trabalho para os colaboradores. Aí a importância de ter tudo isso, pelos exemplos que a gente falou anteriormente, e eu queria que vocês falassem de casos reais que aconteceram aí, que vocês conhecem de acidentes e também de mortes, né? Onde está todo mundo exposto no caso. E as consequências, desculpe, que isso Sim. pode ocasionar quem não tem Processo, algo bem definido da saúde e segurança do trabalho. Responde criminalmente, civil. Vamos, deixa o Paulo contar. Semana passada eu estava visitando uma construtora, eles têm mais de 50 obras só no estado de São Paulo. E a gente visitando essa construtora, na entrada, eu achei muito legal. Eles colocaram um totem assim, com um sapato e com um prego ultrapassando o sapato. E o maior índice de acidente deles era a perfuração do pé. Aí você fala, poxa, mas o cara já usa um sapato de segurança. Como é que vai furar o pé numa obra? Uhum. Porque a proteção do sapato é só tem a biqueira de aço, biqueira de composite, biqueira de PVC, enfim, tem vários tipos. Mas o solado é de borracha. Então, eles tinham muitos casos de perfuração, assim, mais de 50 catalogados. E aí, hoje, eles têm uma gestão de segurança interna, virou norma corporativa interna deles, que agora eles só vão comprar sapato que tem uma palmilha anti-pérfuro cortante, né, que chama, que é para evitar essa perfuração do solado, né? Então agora eles estão alterando toda a sua cadeia de EPIs para incluir esse novo calçado para proteção. E obra é onde a gente mais tem os mais diversos acidentes, né? Pela legislação que a gente vê de estatística, a construção civil, né, Iva, é a maior estatística de acidentes de trabalho. E com as mãos, né? O maior volume de acidentes são com as mãos. Né? Então, porque o cara tem uma serra circular, o cara tá batendo prego, o cara tá fazendo armação.
Então a construção civil ele trabalha muito com as mãos, tem muito acidente. Então, perfuração, perda de dedo, de falange. Um dia eu estava fazendo uma auditoria, você vê que coisa, né? O trabalhador estava com uma luva de raspa, né? Que é aquela luva de couro, fazendo uma atividade, e ele ia fazer alguma coisa, ele tava tinha uma furadeira de bancada, era uma furadeira onde ele encaixava a madeira e fazia e ele ia furando assim. Ele deixou ligada a furadeira, e a furadeira tinha um guia, que era um guia onde ele encaixava essa madeira, que ele produzia muito, né? Era uma grande carpintaria, que era uma construção civil, que era produzia muito, então já tinha um guia para ele fazer todo aquele movimento ali. Nisso ele deixou a máquina ligada, ele foi limpar, assim, ó. Aí ele não desligou a máquina. Quando ele fez isso aqui, ó, a furadeira pegou na luva, e é uma furadeira com broca muito grande, com sulco grande, e amarrou a luva dele e fez assim, ó. Na hora que a gente vê, voa o dedo dele assim, ó. Caiu o dedo dele assim. No meio da auditoria, no meio da auditoria de segurança do trabalho, voa o dedo. Voa o dedo de um trabalhador dentro de uma luva. E o cara, ai meu dedo, ai meu dedo, ai meu dedo. E aí você vai, aí naquela hora todo mundo foi ajudar ele, pega o dedo, vai colocar no gelo e vai para o hospital agora. Então você vê uma coisa de uma pequena distração, porque todos os eventos ocorrem por você não trabalhar na sequência certa de trabalho e você minimizar algum tipo de controle. Eu vou contar um outro rápido exemplo. Esse eu não participei, mas assim, a gente já investigou vários, eu contaria vários aqui. Um trabalhador especialista, ele fazia treinamento em NR10 e de CEP, um senhor já de mais de 27, 28 anos de experiência no setor elétrico, instrutor de NR10. Pra quem não sabe, a NR10 é a NR da eletricidade. Serviços de eletricidade. NR, exatamente. então, são normas Regulamentadoras. da parte trabalhista, seria isso. Tá. Que determina rotinas legais, principalmente para as atividades de maior risco. A gente tem as NRs que são de gestão, que é as que a gente falou bastante aqui. Agora tem NR de trabalho à altura, espaço confinado. Tem essas que são para atividades mais críticas que regem a prática. E a NR10, porque já que a eletricidade é uma coisa que tem um risco muito grande de vida, ele tem já todo um tratamento de como trabalhar dentro da NR10. Tá? E aí, esse trabalhador que era instrutor de NR10, entra no painel, ele não fez um trabalho preventivo no painel de bloqueio da energia, ele sabia que tinha que fazer isso, ele, ali na hora, conversando com todo mundo, ele não seguiu o protocolo, um barramento estava energizado, outro não. Aí ele coloca a mão no não energizado, tá vendo aqui, isso aqui e tal, e ele não tinha feito um protocolo anterior de verificar, fazer bloqueio, fazer verificação. E ele fala, e aqui, esse outro, você não pode tocar. Era de alta tensão, ele sofre um ataque cardíaco na hora e morre na frente de todos dos alunos que ele estava dando treinamento. Então você vê, por ele não ter feito, fatal, na hora, morreu na hora, porque ele sofreu um ataque cardíaco, depois levaram ele embora, mas não conseguiu. Ele não seguiu um protocolo que é necessário para você fazer bloqueio, para você preparar a área de treinamento, já que você vai a campo. Então, assim, são algumas, eu estou falando algumas histórias, mas tem, a SG4, já que a gente trabalha, né, com gestão de segurança, implantando a 45001, muitos clientes chamam a gente para ajudar nas investigações, para viabilizar as investigações. Aí a gente chama o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, o instrutor do treinamento, o funcionário acidentado, quando ele pode falar, quando ele está ali capaz dele explicar para a gente, o encarregado, o engenheiro, é uma junta para discutir o acidente, para trabalhar ações preventivas. Então a gente já discutiu vários acidentes seríssimos, de queda de altura muito alta, morte relacionada a tudo que vocês possam imaginar. Em espaço confinado, que é Desmaio, muito comum. que é A muito pessoa comum. entra para trabalhar num espaço confinado, um túnel, por exemplo, passa mal e desmaia lá dentro. E aí não estava preparado, cadê a pessoa que ia estar vigiando ele ali para retirar? Às vezes aí não tinha, aí é para descobrir que o cara está desmaiado lá embaixo, começa a faltar oxigênio. Nossa, espaço confinado é bem crítico também. Pesado, né? É pesado essa área. E prevenção é muito importante no protocolo, isso tudo, né? Mas eu queria desafiar quem nos acompanha e nos escuta. Se você acha que no seu negócio não tem risco, chame um profissional da área para fazer o PGR e o LTCAT da sua empresa. Tenho certeza que você vai se surpreender com a exposição de risco que tem. Eu posso dar, por exemplo, esse caso do shopping. Se você é o dono do negócio, você tem que perguntar para sua trabalhadora ou trabalhador, você vai vir como para cá? De ônibus? Não, eu vim de motinha. Isso já é uma coisa que você já tem que, olha, procura evitar cortar o trânsito, andar em corredor,
eduque as pessoas, porque o risco do evento é grande. A pessoa vai subir estoque, mão no corrimão, evita trazer caixa pesada. Esse cuidado é grande, porque se a pessoa tropeça dali de cima, pessoal, tem o caso aqui de gente que tropeçou, não é só questão de perder ligamento da perna, bater a cabeça. Teve já casos de eventos assim, da pessoa cair e romper e ficar paralítica. Por quê? Porque saiu aquelas escadas muito íngremes de estoque, que a pessoa caiu e rompeu a C8 aqui, se ela teve, o cara ficou paralítico. E aí ele entra com um processo e você vai responsabilizar por isso o resto da vida. Então você tem uma responsabilidade civil sobre o seu trabalhador. Muito grande. E toda a vida dele profissional. Perceba que é uma coisa muito simples, mas que causa você vai se responsabilizar por uma coisa muito longa. Sim. Então se cuide. Todos os negócios têm risco e a gente tem que estar atento a isso. E por isso precisa de um profissional da Capacitado. área para determinar esse risco e quantificar esse risco, certo? Exatamente. Pessoal, a gente vai caminhando para o final aqui do nosso bate-papo. Foi um prazer, dúvidas solucionadas, com toda certeza. Vai ser um conteúdo muito rico para todos. Eu queria que vocês deixassem onde o pessoal pode encontrá-los, com Instagram, site, etc., para a gente fazer nosso encerramento. Paulo? Bom, vamos lá. O Grupo Soul está no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Então, no Instagram é @GRSoulOficial. E no Facebook também é @GRSoulOficial. No LinkedIn, depois eu vou deixar no link lá Deixa aqui na edição. Na edição a gente coloca. Bacana. E SG4, e antes de falar da SG4, Léo, deixa eu me corrigir tecnicamente. A validade do admissional para grau de risco 1 e 2 são 135 dias. Tá, E ótimo. grau 3 e 4, 90 dias. Tá. Então, Isso é assim, importante. 3 e 4, o risco mais severo, como eu falei ali, que esse você, dependendo até do caso, vale a pena até você verificar. Grau de risco 1 e 2 é mais administrativo, são atividades de menos risco. Então, aí tem 135 dias de validade. Aí você não precisa fazer o demissional. Funcional. Então, a validade desse documento está atestada hoje na Eu sempre documentação. sugiro para os clientes que eu gerencio a folha fazer dentro da experiência. Falar, cara, faz. Sim. Mas é uma economia que a gente começou. É 50 boba. reais, é besta. Boba. E dependendo do caso, vale a pena até para você documentar e ficar mais seguro Tranquilo. disso ali. Então, só me corrigindo tecnicamente aqui, que eu acessei aqui as informações para ter certeza para falar. Bacana. A SG4 está na rede social na internet, né, www.sg4.com.br. Lá, né, a gente tem todo o nosso acesso à consultoria e auditoria, aos treinamentos e à parte de gestão ocupacional. Existe também um Instagram específico da SG4 Gestão Ocupacional, que é @SG4 gestão, né, gestão ocupacional. Então, também você tem um acesso a um Instagram específico, a gente publica muita informação. Então, a gente falou muito sobre Setembro Amarelo, da questão do suicídio. A gente fez, inclusive, um podcast muito bom com o médico psiquiatra que falou sobre esse tema, que é muito delicado nas empresas. A gente fez campanhas do Outubro Rosa e agora a gente vai fazer do Novembro Azul. E a gente faz campanhas de saúde muito atentas para divulgar a informação. Então, estamos nesses canais. E o nosso telefone é o 2515-6409, que você também consegue acessar, né, o nosso time lá comercial para também apoiar. E a gente está à disposição e também tem os nossos nas redes sociais. A gente tem o YouTube. Nosso YouTube é SG4 Soluções Integradas, que tem um podcast também, que é o Gestão em Ação, que é um podcast que também ajuda muito nas questões técnicas, né, para quem está procurando informação. Para o empresário, como vocês falaram bem, está procurando um pouco mais de detalhes aqui. Bacana. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui então. Vinícius, quiser se despedir, fazer as menções aí finais. É isso aí, gente. Acho que valeu demais. Foi muito legal. Acho que a gente conseguiu, de uma forma bem prática, descrever um pouquinho sobre o que é saúde e segurança. Então, obrigado, Paulo. Obrigado, Ivo. Obrigado você por ter acompanhado a gente até aqui. Até a próxima. Pessoal, o detalhe final, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, né, aqui no YouTube. Siga-nos no nosso Instagram também. Deixa o like no vídeo aí, se inscreva também no nosso canal. A gente fica por aqui, a gente se vê no nosso próximo bate-papo.